Estimados irmãos espíritas e não espíritas, bem-vindos ao nosso canal. Que a paz de Jesus esteja em nosso coração, favorecendo nosso entendimento acerca da reflexão que faremos hoje, nesta manhã radiosa e cheia de esperança, acerca do tema que nos foi solicitado: obsessão e cura. Desejo abraçar a todos os irmãos da Aliança Espírita Irma de Castro, a nossa Meimei, em Gravatar, Pernambuco. Para início desta tarefa reflexiva, devemos observar que falar de obsessão é necessariamente falar do ser humano, falar de suas dores, de suas angústias, de sua intimidade. Sem dúvida que obsessão é um tema muito estudado, discutido e falado no movimento espírita, mas que ainda carece de maior e mais profunda atenção, dada a sua natureza interrelacional. Interrelacional não apenas entre encarnados, mas entre encarnados e desencarnados entre si. Em última análise, o fenômeno obsessivo revela um olhar para o eu, para o self, tanto do que se convencionou chamar de obsessor, quanto do obsidiado. Com a consciência velada pelos sentimentos emocionais que os vinculam, ambos, obsessor e obsidiado, são, antes de qualquer coisa, prisioneiros de si mesmo. Nós reconhecemos o problema de uma forma pedagógica quando nós visitamos ou revisitamos o capítulo 14 da obra A Gênese, uma das obras da codificação espírita, mais especificamente no item 45, onde o codificador Allan Kardec afirma com propriedade: pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A primeira assertiva de Kardec é importante. Os maus espíritos que estão em torno da crosta terrestre nada mais são do que aqueles encarnados de baixa inferioridade moral que desencarnaram. Então a inferioridade moral ainda domina os habitantes da Terra. Mas Kardec diz mais. Ele diz: a ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a abraços neste mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Então, Kardec faz uma recomendação em relação à questão da obsessão, apontando-nos, inclusive, o caminho da aceitação, da resignação.
porque a ação malfazeja dos espíritos faz parte desse conjunto de flagelos que assoma a sociedade de uma forma geral. Mas você poderia perguntar, o que vem a ser obsessão? Allan Kardec, na questão 242 de O Livro dos Médiuns, diz assim: a obsessão é um dos maiores escolhos. Escolho significa perigo, obstáculo, dificuldade. Escolhos da mediunidade e também um dos mais frequentes. Por isso mesmo, não serão demais todos os esforços que se empreguem para combatê-la, porquanto, além dos inconvenientes pessoais que acarreta, é um obstáculo absoluto à bondade e à veracidade das comunicações. Então, Kardec nos coloca algo importante de ser refletido. Que por mais esforço que se faça em combater a obsessão, ela continua sendo um grande obstáculo à prática do bem, da bondade, à veracidade das comunicações mediúnicas. De forma simples e objetiva, nós podemos dizer que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo, esteja ele encarnado ou não. A veneranda Joana de Ângeles assevera no capítulo 19 da obra Estudos Espíritas que da ideia simples, que insiste, perseverante, à fascinação estonteante, contínua, até a subjugação vencedora, a obsessão é, em nossos dias, o mais terrível flagelo com que se vê a braços a humanidade. Algo semelhante ao que disse o Kardec. Que desde a forma mais simples até a forma mais complexa de obsessão, a humanidade tem sofrido muito com o problema obsessivo. E muitas vezes, tratado equivocadamente na medicina como os distúrbios de natureza psiquiátrica. Não que o tratamento não deva ser feito, não é isso que queremos dizer, mas a causa vai para além do corpo físico, da estrutura psíquica. A causa está na estrutura espiritual. Para outro grande estudioso dos fenômenos obsessivos, Manuel Filomeno de Miranda, lá na página 5 de sua obra Tormentos da Obsessão, mediunicamente trazida por Divaldo Franco, Filomeno diz: a obsessão pode ser considerada como o choque de retorno da ação infeliz perpetrada contra alguém que enlouqueceu de dor e de revolta, necessitando de tratamento adequado e urgente. Olha que interessante. Em uma só palavra, a gente pode sintetizar o pensamento de Manuel Filomeno de Miranda. A obsessão é uma vingança. Que quando ele diz choque de retorno da ação infeliz perpetrada contra alguém que enlouqueceu de dor e revolta, ele está exatamente dizendo que alguém que passou por essa circunstância quer a desforra, quer vingar-se. E aí obsidia aquele que considera que foi o causador de sua dor e de sua revolta. Agora, se nós pensarmos no fenômeno obsessivo em relação aos médiuns, principalmente os médiuns ostensivos, a gente vai perceber que a obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir
sobre certas pessoas e que se manifesta em qualquer grau, sendo sempre efeito de um constrangimento. E este, não podendo jamais ser exercido por um bom espírito, segue-se que toda a comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e, por essa razão, nenhuma confiança merece. Os médiuns estão sujeitos à obsessão mais do que ninguém. Agora, evidentemente que ele precisa cuidar-se no sentido de não ser obsidiado pelos maus espíritos, para que as suas comunicações sejam verdadeiras, para que o que ele diz seja espelho da verdade. Se nas comunicações alguma coisa de bom se encontrar, isso deve ser guardado. Mas se existir algo que seja duvidoso, isso deve ser rejeitado. Não tem como ser diferente. Segundo a questão 243 de O Livro dos Médiuns, reconhece-se a obsessão através da identificação de 9 situações, dimensões ou circunstâncias bem características. Primeiro, persistência de um espírito em se comunicar, bom ou mau grado, pela escrita, pela audição, pela tipologia, enfim, por qualquer uma das formas de comunicação, opondo-se a que outros espíritos o façam. É como se a entidade escolhesse o médium e dela se apropriasse. E por mais que outros espíritos queiram comunicar-se através daquele médium, esse espírito não permite, não deixa. Segunda característica, ilusão de que não obstante a inteligência do médium, o espírito impede do médium reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que está recebendo. Olha que interessante. O espírito obsessor, ele é capaz de provocar essa ilusão no médium. E o médium pensa que está fazendo uma coisa certa e está fazendo algo errado. Terceira característica, o desenvolvimento de uma crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. Nós precisamos entender que o domínio da mediunidade é da parte do médium. Ele precisa desenvolver estratégias para não ser alcançado por esses obsessores malfazejos. A quarta característica, a confiança do médium nos elogios que lhe dispensam os espíritos que por ele se comunicam. Quando o obsessor percebe que o médium é vaidoso, ele promove o envolvimento do médium exatamente através do elogio. Ele toca na vaidade do médium, elogiando constantemente. Quinta característica, disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Isso é uma característica dos obsessores. Sexta, tomar a mal a crítica das comunicações que recebe. Sétima, necessidade incessante e inoportuna de escrever. Às vezes, nas situações mais inconvenientes possíveis, um espírito obsessor chega através do médium,
fazendo ele dar algum tipo de comunicação, principalmente através da escrita, da psicografia. Oitava característica, constrangimento físico qualquer, dominando a vontade do médium e forçando a agir de acordo com o seu mau grado, com a sua má vontade. E nona característica, a percepção de rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa ou objeto. Aqueles que acham que exercer a mediunidade é algo absoluto fantástico, maravilhoso, estão completamente enganados. É uma grande responsabilidade e muitas vezes um grande sofrimento. As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito obsessor. Mas nós podemos perceber 3 tipos etiológicos de espíritos obsessores. O vingativo, aquele que exerce a vingança, que é um espírito que guarda a queixa dessa vida, de uma vida passada, e que deseja vingar-se, que é a desforra de todo jeito. Um espírito obsessor, que tem por característica o simples desejo de fazer o mal. Normalmente, esses espíritos, por estarem sofrendo, acham que todos os outros devam sofrer também. E não apenas encarnados, mas também desencarnados. Sim, porque há obsessão de desencarnado para desencarnado. E o terceiro tipo etiológico é o covarde. É aquele espírito obsessor que se aproveita da fraqueza moral de certos indivíduos, de certas pessoas, que eles, espíritos, sabem que são incapazes de lhe resistirem. Eles reconhecem que aquela criatura não tem como resistir à sua ação. Mas você pode perguntar também, como a obsessão se instala nas pessoas? Aí eu recomendo a gente examinar a resposta da pergunta número 63 da obra intitulada Joana de Ângelis Responde, na qual a benfeitora espiritual de Divaldo Franco diz: nem sempre a obsessão se instala de chofre. Ou seja, não é uma coisa de imediato. Quando tal ocorre, o processo de fixação tem procedência em larga faixa de tempo, conseguida imperceptivelmente. Olha que interessante. Então é um processo longo, eu diria crônico, que vem acontecendo aos pouquinhos, sem que o próprio médium esteja percebendo que está sendo obsidiado. E ela diz ainda: mentes comungam com mentes que se lhes assemelham. Portanto, tem que haver uma identidade de pensamento, de ideias. Tem que haver uma conjunção entre essas mentes para que haja o processo obsessivo. Ela diz ainda: espíritos sintonizam com espíritos que lhes são afins. A identidade da mente atraindo mente. Há um processo de sinergia entre essas mentes, entre esses espíritos que têm afinidade. Diz mais: pessoas sincronizam com pessoas em que se comprazem.
Isso nós podemos observar até na vida comum de cada um de nós. Nós nos afinizamos com pessoas que têm comportamentos, ideias semelhantes às nossas. E ela finaliza dizendo: quando se cultiva azedume e se dá guarida a suspeitas, ocorrem colheitas de desespero como de infelicidade. Ou seja, quem planta azedume, dá guarida a suspeita, vai colher o desespero, vai colher infelicidade, vai colher dor, vai colher sofrimento. Sim, porque toda colheita é diretamente relacionada com o plantio. As influências espirituais são as grandes responsáveis pela questão da obsessão. Novamente, Joana de Ângeles, no capítulo 31 da obra Alerta, ensina-nos, creia-se ou não, o intercâmbio espiritual sucede naturalmente dentro das leis de afinidade que regem a vida. Portanto, esse intercâmbio espiritual é uma coisa normal, amparada pela lei da afinidade. E ela diz mais: onde o homem estagia o pensamento e situe os valores morais, aí ocorrem os mecanismos da sintonia que facultam o intercurso espiritual. Ver alguém que porventura permanentemente esteja a pensar em falar mal das pessoas, em fofocar, ter pensamentos deletérios acima das pessoas, que tipo de espírito você acha que vai se aproximar dele? Os espíritos que transitam, que caminham nesta faixa de vibração e vão entusiasmá-lo, incitá-lo, instruí-lo a cada vez mais cometer esse erro. Alguém que, por exemplo, sofra da sexolatria, viva permanentemente pensando em sexo, que tipo de espírito você acha que vai se aproximar dele ou dela? Espíritos sexólatras. E sempre entusiasmando a pessoa, incitando a pessoa a pensar cada vez mais. E Joana, então, apresenta uma justificativa interessante. Ela diz: afinal, os espíritos são os homens mesmos, desvestidos do invólucro material, prosseguindo conforme as próprias conquistas. Ou seja, nós, quando desencarnamos em espírito, nós levamos todo o nosso patrimônio terreno de sentimentos, de sensações, de emoções, de desejos, vai tudo. Como não está mais na carne, não está mais encarnado, na condição de espírito, vai aproximar-se de pessoas que tenham identidade naquela situação. Ela diz: quando atrasados, perseveram nos estados primeiros do seu processo de evolução. Aqueles espíritos atrasados. Malévos continuam atados à malquerença. Perversos permanecem comprazendo-se nas aflições que promovem. Invejosos estagiam na paixão desgastante que os intoxica. Perseguidores dão larga às tendências selvagens que cultivam. Odientos ampliam o círculo em que estertoram, contaminando aqueles que lhes tombam nas armadilhas. Então, Joana apresenta uma série de circunstâncias em que aparece a atuação dos espíritos obsessores, malévolos, perversos, invejosos, violentos, perseguidores, aqueles que odeiam. São inúmeras as categorias.
Mas você pode perguntar também: é possível prevenir a obsessão? Eu direi objetivamente, sim. E há uma regrinha básica. Devemos evitar a todo custo os deslizes morais. É necessário instaurar o período da vigilância pessoal e vitalizar o dever na mente para exercê-los nos sentimentos junto ao próximo. Ou seja, em uma só palavra, a prática da caridade. A caridade. Todas as vezes que nós nos afastarmos dos nossos deslizes morais, nós resistirmos aos chamados do mal, vigiarmos os nossos pensamentos, vigiarmos as nossas palavras, vigiarmos as nossas condutas e nos convencermos que a nossa grande obrigação na Terra é fazer o bem, a caridade ao próximo, nós estaremos com uma conduta preventiva excelente em relação à obsessão. Mas aí na obra Alerta eu encontrei uma série de recomendações de Joana de Ângeles de caráter preventivo. Ou seja, evitar aqueles deslizes morais. Ela diz assim: liberta-te das paixões inferiores, trabalhando as aspirações e plasmando o futuro mediante ação correta. Ou seja, pratica o bem para que o bem te alcance. Diz mais: muda os clichês mentais viciosos e renova as paisagens íntimas. Ora que ela está falando de reforma íntima, a substituição do velho pelo novo. Todos nós possuímos clichês mentais viciosos que nos acompanham há dezenas, centenas, milhares de reencarnações. E eles concorrem largamente para que nós criemos o campo propício à ação obsessora. Recomenda Joana: faze a oração do silêncio, reflexionando sobre os reais valores da vida. Ou seja, voltemo-nos para nós mesmos. No silêncio do coração e da mente, coloquemo-nos diante de Deus, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma máscara. Refletamos sobre o que é essencial e verdadeiro, nos afastando daquilo que é supérfluo, transitório. Diz Joana: vincula-te ao amor ao próximo, contribuindo de alguma forma para o bem de alguém, para o bem geral. E esse amor ao próximo não é o amor do tipo Eros, Storge, filho, não, é o amor ágape, que é o amor de Jesus, incondicional, sem nenhuma má intenção. Porque o importante é contribuir para que a pessoa ou as pessoas recebam o bem. E ela faz um alerta: sentindo assoladas as tendências negativas, desperta e reage, não te deixando hipnotizar pelos espíritos perturbadores. Todos nós passamos por isso. Vez por outra, alguns pensamentos malévolos insistem em chegar à nossa mente. E aí ela está dizendo: desperta e reage. Porque são eles, os espíritos perturbadores, tentando tirar-nos da trilha do bem,
da trilha das coisas corretas. Mas aí ela oferece em seguida a terapêutica. Ela diz: sintoniza com Jesus. E ele, o amigo incondicional e libertador, virá em teu socorro, favorecendo-te com a paz e a alegria. Há uma obra espírita chamada Mediunidade com Jesus, e que traz lições importantíssimas, não apenas para os que são médiuns ostensivos, mas para qualquer um de nós que em maior ou menor grau possuímos algum tipo de mediunidade. Mas ela diz: sintoniza com Jesus. Faz a conexão utilizando o teu Wi-Fi, cuja senha é amor. Se colocar na condição de quem precisa da ajuda, do apoio, do socorro de Jesus. Pode ser através da prece, pode ser através de uma ação de caridade. Porque a melhor coisa para espantar um obsessor é fazer o bem. Eles ficam frustradíssimos, porque eles querem colocar a gente no outro caminho, que é o caminho do mal, e a gente vai e opta pelo caminho do bem. E não são raros os casos de obsessores que no trabalho sistemático, no bem do médium, acabam se tornando colaboradores. Se dão por vencidos pelo bem e pelo amor de Jesus. Conclusivamente, nós podemos apontar algumas ferramentas que nós podemos utilizar neste processo de prevenção e cura da obsessão. Primeira ferramenta, a ação do pensamento otimista e sadiamente operante. Pensar as coisas boas, fazer as coisas boas. Segunda ferramenta, o labor fraternal de solidariedade, a caridade propriamente dita. Terceira ferramenta, a preocupação em favor do próximo. O amor ao próximo em toda a sua extensão, aquele amor ágape que eu falei há pouco, que não tem nenhum interesse a não ser a prática do bem. Quarta ferramenta, os serviços, ou mínimos ou grandiosos, a benefício dos outros. Tanto faz uma simples ação como uma grande ação, mas sempre pensando no bem do próximo. Outra ferramenta, o interesse honesto pelo bem-estar alheio. O interesse honesto. Há uma característica desse interesse, não é qualquer interesse, ele tem que ser honesto. Ele tem que partir do coração. Ele tem que ser desinteressado. Ele tem que ser incondicional. Com estas ferramentas, nós podemos, de alguma forma, realizar uma terapia preventiva, como também curadora, contra a obsessão. Mas todos nós, independentemente da cor, da raça, do sexo, da posição social, do grau instrucional, da religião que professa, todos nós temos possibilidade de reconhecer os processos obsessivos quando de nós se aproximam, como agir preventivamente para que eles não se instalem. Agradecendo o carinho da atenção e as boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.